Então nós aprendemos aqui nessas noites, todas as noites eu falei, que há um grande poder quando a gente faz um voto. O princípio de fazer um voto, de fazer um propósito com Deus, ele é muito poderoso no reino espiritual, até porque fazer voto no reino espiritual é o mesmo que fazer uma aliança com Deus, né? E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela só fala de aliança, 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 aliança. Então, o voto, ele é um dos princípios mais poderosos que existe no reino de Deus. O voto tem um poder inexplicável de mudar qualquer situação, mas como uma moeda, o voto ele tem os dois lados. Se você faz e cumpre, ele abre os céus para nunca mais fechar sobre a sua vida, mas ele tem o poder também, se não for cumprido, de fechar por muitos e muitos e muitos anos na vida da pessoa. O voto é uma chave que pode abrir para nunca mais fechar a porta das bênçãos, mas pode fechar para nunca mais abrir também. O reino de Deus, como eu sempre ensino aqui, não funciona por emocionalismo, por sentimentalismo. Nós pentecostais, nós somos muito passionais, muito sentimentais, muito emocionais, não é? Isso não é ruim, isso é bom, não é? No entanto, o reino de Deus, a maneira de Deus funcionar, não é por emoção. Nós funcionamos por emoção porque somos seres emocionais. Imagine se Deus só funcionasse por sentimentalismo, emocionalismo, tudo que Ele criou seria uma bagunça, porque as emoções muitas vezes são burras, as emoções não são inteligentes, muitas vezes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta a pessoa chegar diante de Deus, Deus, meu marido tem amante, o gás está acabando, o aluguel está vencido, meu filho está nas drogas, eu estou em depressão, e armar uma choração e um drama mexicano. Isso não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a gente cumprir propósito, cumprir votos e a gente praticar princípios que a gente ensina. Todo culto a gente ensina um princípio da palavra de Deus aqui. Então essa questão de voto, por exemplo, veja um exemplo simples. A maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais, tem o costume de distribuir envelopes para o fiel trazer oferta. A pessoa pega, leva para casa e vai colocando sobre o armário, na gaveta, no meio da Bíblia, e lá vai acumulando. E muitas vezes quando o pastor fala na igreja assim, vamos abrir a Bíblia, gente, a pessoa abre, né? Começa a cair envelope para lá, para cá, a pessoa pega, põe ali, por quê? Porque a pessoa levou, fez o voto de trazer e não trouxe, e foi acumulando envelope aqui e ali. Tem muito crente que tem mais envelope na sua casa do que a igreja no escritório, né? E quando a gente precisa de envelope, às vezes é bom ir na casa de alguns irmãos, porque pega envelope e não cumpre voto que faz. E esse não cumprir votos é que é o problema. Quando, alguns anos atrás, estava começando a igreja, a minha mãe veio me ajudar com o meu pai, e muitos de vocês sabem que eu tinha uma sala na Praça Rui Barbosa, onde a minha mãe atendia as pessoas que vinham pelo rádio. E um dia chegou uma irmã, que ficou até amiga nossa, e eu dizia no rádio que a minha mãe tinha um dom de revelação, como de fato tinha. Mas a minha mãe não era esses profeta barulhenta, minha mãe era muito tímida, então ela falava assim, tinha visão e falava. Aí chegou essa irmã e falou assim, irmã Elza do céu, o pastor Cristiano falou que a senhora tem dom de revelação, então me revela aí, o que está amarrando a minha vida financeira, do meu marido, tudo. A minha mãe tadinha falou assim, mas não é assim, irmã, a gente pegar e fabricar um negócio assim aqui, né? Não é desse jeito. E minha mãe muito tímida, né? Aí a irmã praticamente obrigou minha mãe a revelar ela, e a minha mãe, tadinha, fechou o olho e falou, Deus, dá um jeito aí, manda um e-mail aí, né? E na hora ela teve uma visão assim, de uma Bíblia cheia de envelope, e ela abriu o olho, viu? O que você viu, irmã Elza? O que você viu? A minha mãe falou, irmã,
que você viu, irmã? Fala aí, não tenha vergonha não, pode falar, eu estou preparada. Aí a minha mãe falou, irmã, eu não entendi nada que eu vi, mas eu vou falar, eu vi uma Bíblia cheia de envelope dentro. Aí a irmã falou, que jeito que é essa Bíblia? E minha mãe descreveu, eu falei, é a minha Bíblia. E ela mesmo está cheia de envelope, porque eu vou na igreja A, B, C, D, E, não termina as campanhas que eu começo, pego os envelopes, não dou. E minha mãe começou a entender, né, uns negócios, falou assim, irmã, sua vida está amarrada, porque a senhora fez voto e não cumpre nenhum dos votos. Então a senhora tem que dar um jeito de cumprir esses votos.